Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo Jesus. Nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde e na nossa mente, na nossa saúde mental. E hoje nós temos uma conversa que, sem dúvida nenhuma, vai ser cura para sua mente, vai ser cura para suas emoções. Hoje o Senhor vai falar profundamente com você. Então, se prepara, abre seu coração e vem com a gente. E eu tenho a honra de receber aqui a minha amiga Mari Pinheiro. Mari é psicóloga, Mari é escritora, Mari é palestrante, Mari é esposa, é mãe. Mari é uma bênção na nossa vida, é parte do nosso bando de psicólogos, né? Nós temos um bando de psicólogos cristãos que amam a Jesus, que tem sido uma bênção na minha vida. E a Mari faz parte. Mari, seja bem-vinda. Obrigado, viu, por ter aceito esse convite para estar aqui. Eu que agradeço, Dr. Jonatas. É uma honra, uma alegria estar aqui. Eu estava pensando que estar aqui é materializar desde do que a gente vive lá em outubro, no primeiro congresso lá de saúde mental para profissionais da saúde cristão, né? Então, e aí depois veio a certificação. Então estamos juntos online. Aí já vai fazer já vai ter um ano agora. Vai ter o segundo congresso em outubro e ali em Campinas. Já vai fazer um ano. Então, depois disso veio a tutoria e... Um ano caminhando juntos. Caminhando juntos. Então, é materializar isso e com um coração muito grata de tudo que eu tenho vivido, aprendido e desenvolvido através da sua vida aí nesse tempo. Tem sido uma bênção. Eu tenho sido muito inspirado, muito abençoado. Até pelo seu livro, que... Um dos, né, que está aí, mas são muitos livros e tenho sido muito edificado pela sua vida. Você tem marcado a psicologia com graça, com amor, e inclusive palestrando e levando em congressos de muita relevância uma autoridade e algo muito especial de Deus para esse tempo. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo, de verdade. E para quem está conhecendo agora, fala um pouco da Mari Pinheiro. E aí, acho que a gente podia dividir assim. Primeiro, fala como foi seu encontro com Jesus, como é que você conheceu a Cristo. Depois a gente entra na psicologia propriamente dito, né? Ok. Eu primeiro conheci a Deus e foi de uma forma bem impactante. Você, como médico, vai me ajudar. Eu nasci morta. Então, morava no interior, numa cidadezinha aqui do Paraná. Aqui não, né, gente? Eu não estou em Curitiba, que eu voltei para Curitiba faz 5 meses. Estava morando lá em Brasília. E que chama Salto do Lontra, uma cidade bem pequena, com 10 mil habitantes. Meus 2 irmãos mais velhos tinham nascido em casa, com a parteira. Então, eu sou a terceira, a filha do meio, né? Como falo no livro. E a minha mãe, eu nasci 29 de dezembro. Então, minha mãe passou Natal ali já com dores. E quando chegou no hospital, eu não nasci de parto normal. Quando chegou no hospital, ela já estava muito mal, com pré-eclâmpsia. E o médico disse, ou salva a mãe ou salva a criança. Então, foi contado para mim essa história. Ou salva a mãe ou salva a criança. E só que o médico já entendeu que eu estaria morta. E realmente, para resumir, assim, ele tirou da barriga da minha mãe, eu estava morta. E ele me jogou, cidade do interior, hospital pequeno, ele me jogou literalmente numa bacia. E quando eu caí, eu chorei. Mas eu digo que antes de cair, Deus soprou vida em mim. Uau. Então, e aí a minha mãe conta que eles me levaram dali, as enfermeiras trouxeram só... isso foi na madrugada, só à noite. Então, eu imagino que eu fiquei lá em observação. E o médico disse, não sei o que aconteceu, mas para a medicina não tem explicação ela ter ficado tanto tempo morta e não ter acontecido nada assim, algum déficit, alguma sequela neurológica, uma paralisia, alguma questão, né? Então eu digo que Deus já... e por morar nessa cidade pequena do interior, era bem no meio do mato mesmo, não tinha nem energia elétrica. Tanto que as meninas nem estudavam. Hoje eu entendo que elas eram preparadas para com 15 anos se casar. Então elas aprendiam a ir para a roça, cuidar de animais, cozinhar, fazer tricô, crochê, tudo que uma mulher precisava fazer. Só que para chegar na escola era muito longe. Tinha que andar 1 hora a pé, 1 hora de ônibus. E aí, como a gente estava conversando ali no início, eu entendo hoje a personalidade. Eu nasci com uma personalidade, uma genética diferente, né? Uma base ali que eu queria estudar. E
E tinha só um pedaço de uma Bíblia do Novo Testamento em casa. Então, na comunidade só tinha uma igrejinha, que era a Igreja Católica. E eu queria muito aprender a ler, então eu aprendi a ler na Bíblia. Uau! Então a mãe acendia a velinha, a gente fazia a oração e ela lia a Bíblia. Mas meus pais não estudaram, né? Então a minha mãe aprendeu, ela lia. O pouco que ela lia, ela aprendeu. Mas em mim tinha isso, nossa, eu quero aprender. Então, ou você se casava ou você seria freira. Então eu fui preparada para ser freira, que para mim era uma oportunidade de estudar ser freira, né? Então eu podia ir para catequese, eu podia ir para a escola, e por esses motivos. Então eu fiz teatro desde a infância, assim, na igreja. Então tudo isso foi uma das coisas que eu digo que me ajudou a sobreviver, né? E aí, como eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei já a ter entendimento ali com 5 anos. E com 6 anos, na minha pior experiência de abandono, minha mãe adoeceu, teve que ir para o hospital. E eu fiquei sozinha, minha avó não quis ficar comigo porque eles achavam que eu ia ter sarampo. Eu estava muito febril, muito doente mesmo. E uma tia veio, levou meus irmãos e eu só fiquei com o irmão mais velho, que era outra criança. E eu estava muito doente, eu tinha consciência que eu poderia morrer. E aí, numa noite, eu estava me sentindo muito sozinha. Poxa, minha mãe não tá, a minha avó, para uma criança ali, eu tô abandonada. Eu me senti muito abandonada ali. E o meu irmão não sabia mais o que fazer comigo. Mas eu tinha algo, já tinha fé com 6 anos. Então eu fui fazer a minha oração e fui ler a Bíblia. E naquela noite eu tremia muito de febre, assim. Eu falei, Deus, não queria morrer sozinha. E aí foi a minha primeira experiência com Deus. Com 6 anos. Com 6 anos. Uau. Ele, quando eu olhei pro lado, depois que eu acabei a oração, eu olhei pro lado, ele estava de joelho segurando minha mão. E é um toque, Dr. Jonatas, que eu sinto até hoje. Eu passei muitos desafios e até me emociona. E foi bem desafiador, assim, muitos momentos da minha vida. E quando é aquele momento, sabe, bem difícil que tu falar e acho que eu não dou mais conta, eu sinto aquele toque. Ele vinha novamente. Então ele segurou a minha mão ali com 6 anos e nunca mais soltou, né? E porque o meu pai é o filho mais velho. Hoje eu também entendo isso, mas uma criança não entendia. Ele é o filho mais velho de um inspetor de uma comunidade, onde naquela época eram situações bem agressivas, quase de escravidão. Então foi passado de geração em geração isso. Então a gente sofreu muitos abusos e foi bem desafiador. Quando eu olho assim, depois a gente fala daquela imagem que a gente trabalhou na tutoria, né? Eu vejo assim que foi criado muitas rachaduras, assim. Uhum. Só que hoje eu percebo que enquanto as rachaduras elas abriam, escancaravam e sangravam, Deus vinha com o amor. Então, o ambiente, eu nasci com a genética, aquele ambiente, ele não conseguiu nutrir afeto, ele não nutriu amor, ele não nutriu segurança, né? Então, ele não nutriu empatia, compaixão, ele não nutriu autonomia, ele não nutriu limites realistas. Então, tudo que uma criança precisava não tinha. Só que eu desenvolvi isso e também na imaginação. Então, quando era muito desafiador, eu desconectava e eu ativava uma criança feliz na imaginação. E aí eu passeava com Deus pelas nuvens. Ele se tornou um amigo para mim, de conversar, de criar histórias. Aí é onde vem a criatividade. De já criar histórias, de escrever histórias ali. Esse livro eu escrevo desde os 5 anos. Então, uma das coisas, ele veio de cartas que eu escrevia para Deus. Das minhas dores, das minhas histórias, dos meus desafios. Deixa eu até aproveitar para mostrar o livro, porque a gente está falando um pouco dele, aí o pessoal vai conseguir entender. O nome do livro é A Garota Invisível, A Filha do Meio. E aí você conta, ele é bem autobiográfico mesmo, ele conta o seu testemunho, né? Mas continua, por favor. E a minha supervisora, a Alessandra, ela costurou a terapia do esquema, que justamente a terapia do esquema vem para nutrir o que faltou. Então ela me ajudou muito nesse processo, a terapia do esquema, a Alessandra. E ela trouxe isso pro livro como autoterapia. Então a pessoa que lê o livro e se identificar, ela vai ter técnicas e estratégias para ela já ir trabalhando nelas essas dores, né? Então, mas com 5 anos, 4, 5 anos, a gente ia pra roça. Então era árduo, assim, de ter que arrancar feijão. Uhum. Eu não sei se vocês que estão aí ouvindo sabem o que é arrancar feijão, né? Bem desafiador. Eu lembro de uma cena dos dedos sangrando e tá doendo muito. E a minha mãe vinha só e amarrar
tiras e não dizer nada, porque não podia reclamar, era necessário, né? Então tinha que continuar ali com 4, 5 anos arrancando feijão, né? E o sol era escaldante, era um desafio. Mas para ir para a escola tinha que ajudar. Então, um período eu ia para a escola e no outro ajudava. E também tinha em casa, então era trabalho o tempo inteiro. A gente só comia o que plantava. Para passar um doce no pão, a gente chama de chimia, tinha que pegar abóbora, cozinhar e fazer. Então, tudo, o açúcar mascavo, tinha que colher a cana, colocar no tacho e fazer o açúcar. O arroz tinha que socar no pilão depois de colher e cozinhar a manhã toda num… né? Algumas pessoas não fazem nem ideia, cozinhar no fogão a lenha a manhã toda para poder ter o arroz. Então era muito trabalho para uma mãe sozinha, o pai não ajudava nisso. Era mãe sozinha em tudo, até na roça, né? De lavrar com o arado, assim, era ela que fazia. Dos animais pra gente comer o animal, era ela que resolvia tudo, né? Pra ter a carne ali no… Então, eu aprendi muito isso com ela, assim, do perseverar, do esforço, enfim, a gente ajudava. Então, eu fazia bem quietinha para não ter punição. Então, eu fiquei a filha invisível. Eu via o meu irmão mais velho ser muito punido, muito mesmo. Então, se eu me esconder e ser passiva, eu não vou ser punida. E aí, eu passei a me isolar e ficar escondida, assim, de tudo, com lendo e relendo a Bíblia, que era o único livro. Depois indo para a escola, assim, que também a escola era aquelas casinhas azuis de madeira que a professora só tinha a 4ª série. Então, não era… Você só aprendia a fazer as continhas ali, né? Mas era uma oportunidade, né? De poder estudar. E aí foi onde eu conheci a Deus com essa intimidade. Assim, eu já tive noção de quem ele era e o que ele fazia por mim lá desde a infância. Que lindo, que lindo. E você disse que imaginava coisas com Deus, né? Você lembra do que você imaginava? O que tinha nessa imaginação infantil? Eu imaginava estudando numa boa escola, fazendo uma faculdade. E hoje eu vejo, assim, que para uma criança que cresceu no interior, no meio do mato mesmo, sem nada, sem um livro, sem televisão, sem acesso, eu já imaginava estudando. E quando ia para a cidade, só quando adoecia. Então, quando eu ia para a cidade e eu via… Por que não tem uma médica mulher no hospital? Nossa, eu queria ser uma médica. Então, a área da saúde já me encantava, assim. Aí eu olhava, um dia a mãe teve que ir no banco, e aí eu vi uma mulher vestida, assim, de terninho. Falei… Aí, nessas imaginações com Deus, eu trazia isso pra mim. Eu quero viver isso também, né? E aí, o que eles foram observando? Alguém que é muito diferente, né? Dessa família aí, que tá seguindo certinho os padrões, né? A minha irmã de namorar, se casar e ter filhos, enfim. E essa garota aí tá querendo sair do caminho. Mas aí essas imaginações foram muito para isso, assim. E aí, quando eu olho hoje, aquelas imaginações eu tenho vivido hoje, né? Uau. Desde as vestes, né? Nossa, eu queria poder ter esse tipo de roupa. Nossa, aquilo que uma criança, né? Esse tipo de brinquedo que eu não tenho. Porque as bonecas era a espiga de milho com o cabelinho lá que a gente tinha, né? Sim. Então, Nossa, que lindo. Hoje eu vejo assim que o que eu sonhei escrever, né? O como eu já escrevia, e hoje poder publicar um livro, poder estar aqui, Dr. Jânio José, tá curando mais um pouquinho de tudo isso que eu carreguei. Nossa, que lindo, que lindo. É interessante, Mari, que enquanto você falava que você imaginava, né? Você imaginava ali com Jesus. Eu lembrava do texto que diz que Deus nos fez a sua imagem. Ou seja, Deus nos fez para refletir imagens, para criar imagens, para projetar imagens. Hein? Dá pra gente até entender que, assim como Deus é um criador de imagens e ele executa aquelas imagens, nós, como seus filhos, como sua criatura, sua imagem, a gente também tem esse poder de imaginar, de criar histórias, de criar cenas, né? E como isso é saudável, como isso é bom, como isso faz bem, como isso é refletir a natureza de quem Deus é. Isso é revelar quem Deus é, imaginar, né? E que hoje a nossa vida tão hiperestimulada tem nos roubado muito, tem nos sequestrado essa faculdade mental tão importante, que é imaginar. E a gente tem visto tantos problemas, porque como a gente não sabe mais imaginar,
esse sequestro da nossa imaginação acaba sendo muito transformado em ansiedade, que é imaginar também, né? É criar cenários, é olhar para frente, projetar a partir dos medos, a partir das inseguranças, né? E como você ali, de forma tão natural e algo tão da sua própria essência, de Deus em você, você se imaginando com Deus, como Deus entrou em um momento tão crucial da sua história, né? Na verdade, lá desde muito antes, né? Mas ali você ter consciência da presença dele por meio da imaginação, isso é muito legal, né? E aí você se via fora daquele contexto. E como é que foi para sair desse contexto? Quando que isso aconteceu? Eu acho até importante mencionar que se a gente olhasse para as áreas, né, biológica, relacional, que a gente trabalha ali na tutoria, né, as Sim. 4 áreas psicológicas e espiritual, as outras áreas, elas tinham ruídos. Aham. Então, olha a importância, eu digo que a fé, ter tido esse encontro com Deus ali e ter tido esse entendimento com tanta inocência de uma criança, porque as memórias, que é o que a gente estava falando antes, né, nos traz esperança. Então essas memórias ali, e muitas crianças que passam, que tem essa questão da punição ali no ambiente familiar, olham para Deus. E eu aprendi a separar, eu aprendi a ver esse Deus de amor, esse Deus que nutria. Então eu recebia dele isso, e Dr. Jantas foi o que me ajudou a sobreviver. Se eu olhar para o quão teve dor, o quão teve trauma, o quão teve experiência nociva, poderia sim ter causado rupturas, assim como em algumas pessoas da família aconteceu essa ruptura. Então eu vejo que Deus ter compreendido e ter dado essa abertura e ter ido para esse caminho da fé, o quão isso me ajudou realmente a sobreviver esse lado espiritual. E aí eu fui, né, querendo muito estudar para poder fazer o ensino médio. Então tinha uma professora que ela precisava que eu cuidasse das crianças para ela. Eu fui cuidar, ser babá, e pude fazer o ensino médio. E aí depois eu fui para um outro estado para poder fazer a faculdade, que era um sonho. Aí se tornou o objetivo, o foco. Então olha a personalidade ali. Nasci com uma personalidade conscienciosa, tive que desenvolver muito mais disciplina com esses detalhes que eu contei, que tudo era muito desafiador. Então eu tinha um foco. As dificuldades, eu sempre falo, hoje eu penso, nossa, eu não sei como eu fui, mas eu não tinha para onde voltar. Eu tinha que ir, né? Mas eu tinha fé, né? Eu tinha esperança e eu ia. E também tinha desenvolvido esforço, e a psicologia positiva traz, né? A resiliência a gente desenvolve através da esperança. Então eu carregava isso e aí só perseverava e ia. E aí quando eu fui para esse outro estado, aí foi bem desafiador. Meus pais adoeceram, então eu tinha que trabalhar muito para poder ajudar, enfim, mas eu consegui fazer Que idade mesmo? Tinha 18. 18. 18 anos. Mas para uma menina que cresceu no interior, se a gente for olhar hoje, era uma mentalidade de 12, 13, era muito adolescente, né? E não é como hoje que tem acesso a nada. Eu fui ter o primeiro celular com 23 anos e fui ter acesso à internet ali com 23 anos, que foi quando eu consegui iniciar a faculdade de administração. Só que como pagava aluguel, dividia aluguel com outros familiares e tinha que pagar e tinha que ajudar meus pais, durante 4 anos eu não peguei férias da faculdade. Eu juntava alguns dinheiros para pagar as mensalidades atrasadas. E assim eu fui conseguir me formar, foi bem desafiador, que para mim estudar para prova e trabalho, eu fazia das 11 às 6 da manhã, então eu não dormia quando tinha que fazer isso, que trabalhava final de semana também. E bem desafiador, então comendo pão seco, miojo. Mas hoje eu vejo que eu não reclamava. Eu aprendi com a fé a agradecer, e hoje a ciência traz o quão a gratidão, ela gera serotonina. Algumas pessoas dizem a serotonina gera alegria. Eu digo, gente, a serotonina, ela bloqueia o mal-estar, né? Então aconteceu uma situação desafiadora, a gratidão, ela te ajuda a olhar com aquela esperança. Então eu olhava para as situações desafiadoras, não, já passei tantas, eu vou prosseguir. Então não era a situação em si, TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é como eu interpretava aquilo. E também o foco, eu queria muito me formar, né? Então eu nunca reclamei de passar os 4 anos comendo realmente miojo, pão seco.
E aí, nesse tempo, foi onde eu adoeci. As dores se transformaram em pânico. A ansiedade veio, o pânico, a depressão nessa fase. E não tinha nem psicólogo na cidade onde eu estudava. Então, aí foi onde eu tomei o medicamento. E eu descobri, hoje eu vejo a autoterapia, né? É como essa resiliência, esse entendimento, a leitura. Aí eu descobri um livro que eu sempre gostei muito de ler, assim. Então, quando eu tive acesso aí para uma outra cidade que tinha livros, o dinheirinho que eu tinha, eu ia comprar um livro. E como as pessoas começaram a descobrir isso, elas me presenteavam. E eu acho que eu ganhei um livro do Augusto Cury. E o Augusto Cury, ele traz estratégias da mente para lidar com isso, com a ansiedade, com o pânico, com o pensamento negativo. E eu comecei a aplicar em mim como autoterapia. Legal. E foi o que me ajudou. E aí eu também tive aí eu comecei a conhecer quem era Jesus ali. Então foi através dessa dor de ter. E eu digo que às vezes tem que sair. Sim. Vai ter que sair de alguma forma. Então saiu no pânico, saiu na depressão e eu fui cuidar disso. Então, de uma outra forma. E aí foi quando eu conheci Jesus. E aí eu até conto no meu livro assim que Jesus ele se apresentou para mim com voz audível. Então muitas vezes ele veio trazendo a cura para muitas coisas. E aí depois, mais tarde, eu conheci o Espírito Santo. Tem um amigo que, inclusive, ele é pastor. E ele me apresentou o Espírito Santo de uma forma. Eu falei, nossa, eu quero ter experiência. E aí eu passei a ter de uma forma bem especial. Eu tenho uma questão com cheiros. Eu gosto muito de alguns cheiros, assim, especiais. E o Espírito Santo se apresentou. Eu brinco assim, não dá pra contar pra todo mundo, mas tô contando um podcast agora. Mas o meu marido, ele já sentiu. É um cheiro, assim, indescritível, assim, uma presença aqui. Então, aí Deus se apresentou segurando minha mão, Jesus veio com essa voz e o Espírito Santo, ele vem. E num momento desafiador, assim, ele se apresentou e meu marido teve a oportunidade de sentir esse cheiro, assim, de experimentar isso. E aí foi onde começou o meu processo de transformação. E aí eu morava em Brusque, aí tem a Igreja Calvário lá, e o pastor Gilmar, eu acho tão importante falar disso, porque ele foi um homem de Deus, um homem de caráter, um homem tão respeituoso. Então eu fico feliz em contar aqui na minha frente um homem nesse tempo que a gente está vivendo, Dr. Jonatas, em ver homens assim, pastores, homens de Deus que são exemplos, que ensinam outros homens que estão precisando tanto. Então o pastor Gilmar, ele foi isso assim na minha vida, ele desenhava quando precisava alma, Mari, aqui tá na alma, espírito, e ele caminhou comigo. Pela primeira vez alguém me escutou, me defendeu, de uma forma tão respeitosa, e aí ele apresentou para mim esse Jesus. Né? Aí foi onde eu fiz teologia. Eu tava brincando que eu descobri essa semana que eu fiz teologia livre. Teologia livre, que é aquela da Assembleia de Deus, que você fica 5 anos lá fazendo. Eu também descobri, doutor Jonas, a Veredas Antigas, que é da Universidade da Família. Eu ministrei 8 anos Veredas Antigas. Então, quanto eu ministrava, né, o curso CRAU, que é de finanças. Então, eu busquei um processo para alguém que não teve educação emocional, educação financeira. Então, a igreja oferecia isso, né? Uma igreja grande lá, que tinha mais de 3 mil membros. Então, tinha muita oportunidade de conseguir continuar participando do teatro. Eu até estava contando para as meninas, eu fiquei muito tempo solteira, trabalhando. E tinha tempo para fazer algumas coisas. Mas era um tempo de cura, que eu precisava de cura emocional também. Foi onde eu fui fazer terapia também. Já ali mais pra frente, né, perto dos 30 anos. E aí eu me tornei administradora com muito custo, né, com muito desafio. E eu lembro que no dia da formatura, todo mundo chorava muito, assim, porque é um desafio. E eu tava muito feliz, e uma garota falou, Mari, por que você não tá chorando? Eu falei, eu chorei os 4 anos, hoje é um dia de celebrar. Aí a minha mãe veio, então, para ela ver a primeira mulher da família recebendo um canudo ali, foi muito especial, assim, ver ela ali emocionada, vivendo aquilo, por mais desafiador que seja. Teve dias que ela teve que enfrentar meu pai a facão para mim poder ir para a escola. Então, eu vejo assim que tem detalhes assim que eu conto no livro dos desafios, que hoje eu vejo que se não tivesse a mão de Deus ali, e se eu não tivesse escolhido, né? Se a gente pensar todas essas dores, eu nunca escolhi o vício, eu nunca bebi.
eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu nunca fumei um cigarro. Eu fui justamente fazer essas escolhas saudáveis, que é pra saúde, né? Então eu fiz essas escolhas. E aí a garota invisível que saiu de lá, ela se tornou administradora de grandes empresas. Né? Ela começou ali num contas a receber numa empresa, mas ela saiu da empresa administrando, enfim. Mas o sonho estava aqui, de trabalhar na área da saúde, né? E aí, depois eu fui viver novos recomeços. Então, perto dos 30, você se formou em administração. Nesse contexto, foi quando iniciou a fazer terapia, já o processo da crise lá antes, perto dos 20 e poucos Isso, ali, né? aham. E aí começou essa autoterapia, né? E aí onde entra a psicologia? Como é que a psicologia entrou na história? Aí, quando eu fiz 35 anos, eu me casei, a gente foi morar para Florianópolis e eu tive a oportunidade de ir na Universidade Federal fazer disciplinas isoladas de psicologia. Porque então, na administração, eu tinha tido um contato com a psicologia. O meu TCC carregou muito da psicologia. E aí, eu tive uma oportunidade de recomeçar. Eu fiz umas disciplinas isoladas e eu falei, gente, é isso que eu quero. Aí eu fui lá recomeçar, mas aí, claro, com a cabeça muito mais madura, com experiências. Aí foi onde eu mudei para Já Brasília. casada. Já casada, aham. Aí em Brasília eu tive grandes oportunidades, assim. Eu vejo que Deus me levou para lá. Eu fiz uma formação em IAT, que é atender os pacientes em casa. Então eu atendi os pacientes do CAPS. No Ministério Público eu atendia mulheres em situação de violência doméstica. No Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos eu fiz um projeto lá para ministra. E a gente aplicou lá. Então eu vi que ficar esses 7 anos em Brasília, assim, era algo de Deus para realmente me dar experiências. Isso tudo enquanto estudante. Quando eu formei com 40 anos, formei em fevereiro, explodiu a pandemia em março. Aí o que os professores diziam? Não, demora 5 anos para você ter uma agenda de pacientes. Aí eu falei, pronto, agora ferrou. Eu com 40 anos, iniciando uma nova profissão e a pandemia e agora? E você abriu mão da carreira nas grandes empresas para Sim, iniciar ou conciliou eu ali? recomecei. Eu Tá. recomecei. Realmente, assim, já não era mais saudável para mim aqueles ambientes. Assim, eu vejo que já Deus foi. Eu foquei realmente, assim, eu tive a oportunidade, né, depois, casada ali e o meu marido ajudando, em eu poder só estudar e fazer esses estágios. Então, eu fiz estágios já, esses estágios que eu comentei, eu fiz enquanto estudante mesmo, a prática. Eu pude viver essa prática de grupo de mulheres, né? Eu estava falando para as meninas que eu gosto muito de grupos, então, de trabalhar com grupos de desenvolvimento de mulheres, enfim. Eu tendo hoje depressão grave também, enfim. Então, eu saí dali com essa experiência. E esse meu pastor que me ajudou muito, o pastor Gilmar, ele sempre trazia: Mari, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falava, não fala esse versículo para mim. Depois eu fui entender que realmente, novamente, esse versículo, porque com a experiência que eu trouxe, com o meu esforço da prática, então eu comecei a atender com 5 meses, eu estava já com uma fila de espera de pacientes. Então, eu vi novamente ali a mão de Deus dizendo, esse é o caminho. E aí um professor fez uma dinâmica sobre o livro, que era para cada um levar algo. Até então, Dr. Jones, eu não sabia, eu não tinha ideia da minha história. Eu não tinha noção, eu achava que todos passam esses desafios, está tudo bem, porque eu só fui, né? Sabe aquele modo gincana que você vai pulando de atividade? Estação em estação, eu fui fazendo, eu não tinha noção. E aí a gincana era para falar 5 minutos cada um. Eu levei o meu canudo, que era para levar algo bem especial. Era aula de dinâmica de grupo na faculdade. Para resumir, acabou a aula, eu estava ainda falando da minha história. Eles todos sentados, era uma sala de teatro, assim, me metralhando com perguntas. E aí o professor pediu para que a gente, na próxima aula, colocasse um papel e cada um escrevesse para a pessoa que mais se identificou com a história, quando todo mundo terminou de contar. E aí, eu tava bem no meio para escrever na folha de alguém e eu comecei a ouvir meu nome. Mari. Cadê a folha da Mari? Eu quero escrever na folha da Mari. Todos falando. E aí, Jesus falou comigo.
você precisa contar a sua história. Aí, quando eu ouvi a voz dele, o professor veio e falou: você precisa contar a sua história. Você nunca contou, né? Eu falei: não. Ele disse: você precisa escrever. Eu falei: já tá pronto, porque eu escrevo desde os 5 anos em cartas pra Deus a minha história. Ele falou: então, pois conte. E aí foi. Esse livro de cartas para Deus. Aí foi onde eu passei a escrever também, né? Eu tenho uma dificuldade de aprender, que talvez possa ter vindo de eu ter ficado muito tempo lá, morta. Então, para mim aprender, eu tenho que escrever muito. E aí eu comecei a escrever, por exemplo, para trabalhar insônia na depressão, a terapia cognitivo-comportamental da insônia. Nos Estados Unidos, se você vai no médico, eles não te dão um medicamento, eles te encaminham para um psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental da insônia, TCCI. E o seu livro para insônia é maravilhoso, eu uso direto, assim, para pacientes. Ah, que bacana. Ele é extremamente fácil de aplicar e muito eficaz. Muito legal. E a gente não aprende isso na faculdade, Sim. né? Então aí eu fui fazendo isso, eu fui escrevendo tudo que tinha de TCCI, tudo que tinha de comunicação assertiva, como que faz um treino de habilidades. Aí não tem pronto, emoções. Aí eu comecei a entender, depois uma editora viu que a editora em série, que ela é uma editora que lança assim, produtos da terapia do esquema, mas como a comunicação assertiva e a TCCI não era focada em uma abordagem, aí eles lançaram esse livro, assim, e foi aí eu tive Foram os uma outra primeiros coisa. livros Isso, seus. Esses 3, daí foi o da insônia, o das emoções, que tá como e-book, como identificar a emoção, como lidar com a emoção, tudo sobre as Esse emoções, eu não vi né? ainda. Eu vi o da assertividade e o da insônia. Isso. E aí tem o da autoestima. Daí eu fiz um da autoestima também, que é um passo a passo para lidar com a autoestima. Porque eu vejo a dificuldade dos psicólogos, mas também das pessoas. Sim. Como lidar, o que é a autoestima. Então, bem psicoeducativos, assim. Tem um outro sobre ansiedade e depressão, que a ansiedade e a depressão, elas andam de mãos dadas. Que às vezes a gente olha, é só ansiedade ou é só depressão, e estão as duas ali, né? Sim, sim. Nossa, sempre. Tantas perguntas que eu queria te fazer, porque eu queria te perguntar sobre insônia, eu queria te perguntar sobre assertividade, eu queria te perguntar sobre ansiedade, sobre o medo, queria te perguntar sobre todas essas áreas que Deus foi forjando em você ao longo da sua história, né? Para te dar muita autoridade para falar. E eu percebo isso em você, assim, uma autoridade muito grande naquilo que você fala, né? Porque vem de experiência mesmo, né? Vem de uma vivência muito, muito rica. E aí, quando é que você falou, não, essa história agora eu vou… Do livro, eu vou também fazer um propósito, eu vou fazer disso uma missão, porque eu vi agora recentemente você contando a sua história e você palestrando num grande congresso de psicólogos. Como é que foi esse caminho do livro para palestras, enfim, para um propósito mesmo a partir da sua história? Eu acho que o mais importante foi eu ter me permitido viver essas camadas profundas, né? Eu abri, depois que meu pai faleceu, ainda tinha ficado algumas coisas e começou a vir sonho. Então eu me abri para terapia do esquema e lá eu fui retirar essas camadas assim que faltavam. E como eu vejo a importância de nós profissionais olhar para as nossas dores, porque a gente vai atender um paciente que pode bater com a nossa dor, né? E aí o livro, a gente conseguiu colocar eu e meu marido na Amazon nos Estados Unidos, então ele está sendo vendido no mundo inteiro. E eu comecei a receber muitos feedbacks, aí que a ficha começou a cair, assim, o quão as pessoas têm uma história e o quão esse livro estava ajudando a minha história junto com a terapia do esquema, né? E a universidade onde eu estudei, lá em Brasília, eles me chamaram para ir lá palestrar e eu levei, assim, um pouco da minha história. E aí, Foi a primeira palestra? Foi a primeira palestra sobre o livro. Quando eu terminei, era fila, as pessoas chorando muito. Tinha vendido todos os livros. Meu marido lá desesperado, que não conseguia cobrar e vender ao mesmo tempo. Tadinho. E aí eu tive um entendimento. Eu vivenciei de perto esse impacto, assim, do quão as pessoas precisam, mas o quão as mulheres ali estavam se identificando e o quão… isso que você trouxe, o mundo, as distrações precisam dessa cura, né? E aí depois eu fui palestrar no Congresso SEV também, lá em Maceió. É um congresso grande, assim, com
acho que umas 800 psicólogos lá, e aconteceu a mesma coisa, assim, o intervalo era filas de pessoas, e aí eu comecei a olhar para aquilo que era um propósito, né, que tinha um propósito aquilo, né, então, e aí foi onde começou a surgir aí e Dr. Jonas, algo assim, é a minha história. Essa é a minha história. A gente tá ali falando de psicologia, mas é a Mari. O que que a Mari tem na história dela? A fé, a perseverança, a resiliência, e o quão. Lá, o último congresso que eu palestrei, vai ter um em Brasília agora, dia 8 e 9, que eu vou estar, mas o último que eu palestrei foi em Vitória da Conquista. E tinha um dos psicólogos mais renomados do Brasil, que foi aluno de Beck, do autor da terapia cognitivo-comportamental. E quando eu olhei, ele estava lá, me assistindo. Até o coração acelerou ali. Porque eu estava trazendo a minha história de fé, né? E quando acabou, ele estava lá com o iPad dele dizendo: Mário, eu quero te mostrar que eu acabei de adquirir A Garota Invisível, eu vou ler. E aí eu vi, assim, o quão... isso é a minha história. E eu não posso deixar de lado aquilo que me ajudou a sobreviver. Sim. Que foi aquilo que Deus, ele soprou vida em mim, Sim. né? Se eu tô viva é porque ele quer. E se eu estou aqui, né? Porque ele tem um propósito atrás disso, de espalhar mesmo pro mundo, né? A cura. E a gente tem falado tanto, né, na tutoria, Dr. Jonatas, que aquela imagem do medo, assim, que eu te enviei, que tu trouxe na tutoria, o quão medo é a raiz de tudo e o quão ela é um obstáculo para as pessoas viverem os seus propósitos. Cada vez mais eu tenho observado isso. E o quão eu precisava tirar isso de mim ainda, né? Eu brinco que sempre tem uma craca aqui que é só quando Jesus voltar que vai Até lá vai ter coisa para tirar. Vai ter evolução, né? E aí, quando eu falo para os meus pacientes dessa forma, assim, do medo, o quão é importante, eu queria pontuar o quão é importante, né, que você traz pra gente na tutoria ali, o biológico, o psicológico, o relacional e o espiritual. E um paciente muito querido trouxe isso. Para mim, Mari, eu tenho vivido isso, e ele é um líder aí cristão, há mais de 20 anos cuidando aí de grandes coisas, propósitos para Deus. Ele falou: Mário, o quão eu tenho evoluído nesse emocional, o quão tem me ajudado a lidar melhor com o espiritual, porque as 4 áreas, e ele trouxe assim, nossa, foi uma sessão, ele trouxe o quão quando Paulo fala para Colossenses, o que ele diz para a igreja: aprendam, ensinem e aconselhem-se uns com os outros. E eu pensei muito na gente, ele trazendo aquilo, ele falou: o que Jesus diz quando os amigos descem com a maca para curar a pessoa, o paralítico? Jesus fala: a fé dos seus amigos te curou. Olha o relacional ali. Aí uma amiga estava escrevendo sobre Dorcas naquele projeto, não sei se a gente vai falar dele, mas ela estava escrevendo e ela trouxe isso. Mari, escrevendo sobre Dorcas, queria compartilhar isso que eu nunca tinha tido consciência, depois eu disse para ela: nem eu, parece que vem uma tomada de consciência, né? Não foi as viúvas que Dorcas ajudava que foram chamar Pedro, foi os amigos, foi esse relacional, Dr. Jonatas. Então, o que a gente tem vivido na certificação, na tutoria, é esse relacional, estar aqui, né? Ali no início tu falou tudo que eu faço, né? Mas quem eu sou é isso, é estar vivendo isso, o quão cura e o quão as pessoas precisam disso, porque a gente precisa ensinar, porque um dia a Mari vai estar na maca, um dia o Dr. Jonas também vai precisar deitar na maca e ser carregado. E daí foi o que esse paciente querido falou: Mari, nos últimos dias eu tive que fazer isso. E a gente vai precisar um dos outros, né? Então, olha a importância de cuidar, de tratar esse medo. E se tu quiser até falar um pouquinho sobre ele, que você traz de uma forma tão incrível que eu falo para os meus pacientes. Esses dias um paciente falou: Mari, não tem isso no vídeo. Eu pensei assim comigo: eu vou providenciar. Mari, mas como foi o seu processo de restauração? A partir... Como Deus usou a terapia dos esquemas para fazer esse tratamento dos seus medos? Como que foi esse processo seu? Então, o Jeffrey Young, ele viu que era que algumas abordagens não alcançavam algumas coisas. Então, ele juntou teoria do apego, Gestalt,
a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, e ele criou essa abordagem integrativa. Se a gente olhar para uma árvore, eu diria que a terapia do esquema ela é a raiz, ela alcança essas camadas profundas. Então, eu gosto de olhar para o temperamento, né? Algumas pessoas conhecem como melancólico, sanguíneo, e foram estudos robustos, mas não foram validados cientificamente. Então, o Big Five, ele bebeu da fonte de Galeno, de Hipócrates, que Galeno lá, né, eles começaram com terra, água, depois foram para melancólico, sanguíneo, e hoje é Big Five, que são os 5 temperamentos. Então, a terapia olha para esses 5 temperamentos, que é a extroversão, amabilidade, conscienciosidade, abertura para novas experiências e neuroticismo. E depende dessa genética, por exemplo, você com seus filhos. Se você olhar para uma, talvez, sabe aquela que é bem chameguenta e que é muito colo? Ela precisa mais de afeto. Aquele outro já que não quer saber muito de afeto, mas ele está sempre buscando validação, então o copinho dele é maior para validação. Às vezes os pais dizem assim, Mari, mas eu criei todos os filhos iguais. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. E então a gente olha para essa personalidade, se não nutriu, e os pais não vão conseguir nutrir, Sim. né? E principalmente Por se a gente melhores que sejam. não. E não nutrindo as necessidades emocionais vai gerar um tipo de apego, um apego inseguro, né? Que seja evitativo ou aquele apego ansioso que busca muito afeto, busca muita atenção, ou aquele evitativo, ele já vai desenvolvendo. Não vai ter aquele... Foi feito sobre o desamparo, né? É o experimento lá com os cachorrinhos. Então, eles davam um choque, para resumir, assim, eles colocaram numa caixa, davam um choque no cachorrinho e eles tentavam sair, davam um choque, eles tentavam sair. Chegou um momento que eles viram que não tinha para onde sair. Então, aí eles colocaram numa outra caixa e davam um choque novamente com abertura. Mas o que eles entenderam? Que não ia mais adiantar. Então, é assim, se eu não tenho afeto, se eu não tenho essa nutrição das necessidades, não vale a pena, não adianta eu tentar mais. Então, congela e vai desenvolvendo. Então, esse estilo de apego inseguro e vai gerando o que a gente chama de esquemas, né? O esquema de abandono, de privação emocional. E quando gera esses esquemas, na vida adulta eles vão se perpetuando. Então, eles têm domínios na primeira infância, muito privação emocional, abandono, desconfiança e abuso. Defectividade, eu sou um erro, né? Se eu sou invisível, eu sou diferente, eu sou um erro, eu vou fracassar. Então, começa a vir esses esquemas e você vai se vendo, a partir daquilo tu vai sentindo. É uma reação emocional, às vezes vem uma reação emocional que tu não faz ideia do que é o esquema ali. Só que aí é que tá, vai ativando esquemas da infância, da pré-adolescência e da adolescência. Então, vem os modos. Então, a Mari, ela criou um modo que desconectava. Desconectar a criança da Mari descobriu que se ela desconectasse, fosse para a imaginação, ela não ia sentir. Então, o espiritual me ajudou muito, mas o emocional, ele ficou com as rachaduras. Porque eu não sabia cuidar disso, né? E aí eu fui descobrindo e tive que aprender a sentir. Que o sentir é o que cura. Que não é só o sentir, é o elaborar aquilo. Que uma criança até 8 anos não consegue fazer isso, pensar. Os seus filhos que não têm 8 anos, eles não vão dizer para ti, né? Pai, eu pensei sobre isso. Com 9 anos já começa, pai, eu pensei pensei sobre isso e elaborar, a gente podia fazer isso, né? Maria já sabe fazer isso. Muito bem, vocês viram aqui. Eu já aprendi muito com ela hoje, já foi uma aula para mim. Maria tá aqui nos estúdios, já, ensinando a gente. E então, esses esquemas ativados, eles geram modos, né? São 3 grupos de modos, né? A criança, sabe aquele homem que você vê e de repente tu vê um homem fazendo birrento? Né? A criança birrenta ali, ou aquela criança indisciplinada que tem projetos incríveis e não tem disciplina e não faz, que busca o prazer imediato e não quer sentar na cadeira e ter o esforço de fazer, que é buscar a gratificação futura, né? Não quero isso, eu quero a gratificação agora. Então, tem os modos crianças, os modos de vozes internalizadas, né? A voz crítica. Você é burra,
você não vai conseguir estudar. Para que se esforçar? Não vai conseguir estudar. Então vem aquela voz crítica ali e a voz exigente. Um dos meus livros que eu lancei com a editora é sobre perfeccionismo. O modo exigente carrega o perfeccionismo exigente. Nunca tá bom. É o além, é o fazer além, né? Então, então, muitos esquemas ativados gera esses modos. E aí, quando eu olhei para isso tudo, foi a terapia do esquema que alcançou essas camadas, que eu fui olhar. E o Jeffrey Young, ele nos traz, né? Eu atendo muitos cristãos, líderes, enfim, pastores, e quando a gente aplica a técnica vivencial. Então, quando eu aplico uma técnica vivencial e a pessoa fecha os olhos, ela não sabe onde ela vai, mas ela vai numa imagem de dor. Se ela ainda não tem um adulto saudável, então o último congresso internacional de Jeffrey Young trouxe, você pode, se a pessoa acredita em Deus e não é um Deus punitivo, você vai convidar Deus, Mari, psicóloga, convida Deus para entrar naquela técnica e reparentalizar. Aquilo que você explica aqui do hipocampo, da memória que está ali, aquela memória congelada, que ele está preso e que ele não sai dali, não vive o que é para viver. Então, reparentaliza, descongela aquela memória e agora não é mais aquela dor. De uma forma bem simples, assim, ressignifica, reparentaliza. Então, o psicólogo, ele reparentaliza o amor que o psicólogo leva, o amor, a validação, o afeto que talvez aquele paciente nunca teve, é curativo. Então, a ciência traz isso e a terapia do esquema nos dá essa oportunidade de levar aquilo, a religião do paciente, aquilo que ele acreditar. Então, como eu atendo depressão grave, eu até me emociono, porque o paciente, ele chega e não tem mais vivacidade, Dr. Jonatas. Ele tá ali, você vê que ele não está mais ali. Ele desconectou de quem ele era e tem tanto potencial ali. Então, quando ele começa a chegar na terapia, assim, que voltou a sentir o cheiro, a ver as cores, e a gente vai trabalhando, ele começa a viver aquele potencial. Então, isso é gratificante demais, assim, como o psicólogo ele consegue, através dessa profissão, levar aquilo que falta para esse paciente, para que ele enxergue e ele consiga. Nós somos esses facilitadores, né? Para que ele enxergue tudo o que ele já tem. E eu sempre digo assim, quando o paciente chega e tá muito desafiador, né? Muitas vezes eles já tentaram de tudo quando eles vão para terapia. E eu falo, olha, eu vou entrar no pântano e a gente vai das mãos e nós vamos sair. Nós vamos sair disso juntos. Então, esse papel é bem importante. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tive que entrar nesse pântano com a terapeuta de esquema. Depois, a Alessandra me ajudou muito nisso, assim, com essa reparentalização, a chegar lá. E foi lindo, assim, porque sempre os sonhos com o meu pai era de dor, era de punição. E quando eu tratei tudo isso, ele apareceu no sonho, pela primeira vez no sonho, com amor. Então, é incrível, assim, eu brinco que eu sou apaixonada pela terapia de esquema e onde eu tô levando, assim, porque alcança essas camadas. Os meus próprios pacientes, eles dizem, Mari, todo mundo devia conhecer a terapia do esquema. Concordo, gosto muito desse entendimento. Faz tanto sentido, assim, tem tanto fundamento bíblico nesse sentido, ela é tão biblicamente, assim, compatível, porque… Paulo, né? Exatamente. O mal que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Ele estava falando do lado, o modo disfuncional. Ele estava falando desse meu lado ordinário, né? Sim. E interessante porque você estava falando de necessidades não supridas, né? E essas necessidades não supridas deixam um espaço, né? Deixam uma carência, tem uma fissura ali, né? Tem um espaço vazio, né? E esse espaço vazio, ele é representado dentro da nossa alma pelo medo, né? O sentimento que vem a hora que a gente percebe o primeiro espaço vazio. Porque o homem estava inteiro. Ele, Deus, ele mesmo, ele e a mulher, ele e a criação. E quando ele vê o primeiro espaço vazio, ou seja, a partir daquele momento, as necessidades dele não estavam mais completamente supridas, né? Ele estava carente. Por isso que é essa figura da nudez, né? Que é justamente essa ideia de um vazio. E aí o primeiro sentimento que ele tem nesse momento é o medo. Os olhos dele se abrem para essa realidade carente, para essa realidade ferida, para essa realidade incompleta, fragmentada. E aí ele agora sente o medo. E aí o medo tá na raiz desses
esquemas que se tornam modos e que distorcem a nossa identidade. E a gente pode, durante muito tempo, não viver a vida que Deus tem pra gente, porque a gente tá vivendo a vida desses modos, né? A gente tá vivendo esses esquemas que vão roubando a gente da nossa essência, né? Do nosso verdadeiro propósito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o medo, como o medo está na raiz desses esquemas e como é que a gente trata de fato o medo. Porque nós cristãos temos uma ideia assim de que se a gente conheceu a Deus, se a gente conheceu o amor de Deus e aí espiritualmente a gente nasceu de novo, então agora está tudo resolvido, não tem mais nenhuma camada, não tem mais nada aí embaixo para resolver, porque a gente entende, e muitos de nós entendemos, que tô salvo, agora a minha alma está completamente tratada, né? Mas existe um processo de santificação da nossa alma que é ir lá encontrar cada medo, né? Eu tenho entendido que o poder do diabo sobre a nossa vida, no momento que a gente entrega a vida a Cristo, que a gente se converte, ele já perde. É como o povo de Israel saindo lá do Egito. É uma noite, é um dia, é um evento. O sangue do cordeiro nas portas já libertou espiritualmente o povo. O faraó não tem mais autoridade sobre eles. Mas para libertar agora da mentalidade do Egito, aquele povo passa 40 anos no deserto, sendo exposto às suas feridas, né? Sendo exposto às muitas camadas. Vê que eles tinham várias carências ali. Falta água, falta carne, e falta resposta. E naquele momento os ídolos do coração começam a ser expostos, eles começam a mostrar muitos modos disfuncionais ali. E tem um processo que é emocional que está acontecendo ali, que leva uma vida, né? E eu percebo que às vezes a gente foge desse lugar, a gente não quer entrar dentro, a gente prefere ir para o universo da espiritualidade extrínseca, fora de nós, um Deus que eu busco lá fora, do que um Deus que eu vou encontrar dentro de mim e que vai encontrar cada pedaço escuro da minha alma, né? E eu acho que o medo tem muito a ver com as áreas de sombra, de escuridão, áreas que ainda não foram iluminadas. E por que não foram iluminadas? Porque não estão lá. Porque de alguma forma ficaram fragmentos, pedaços que não estão em lá. E a nossa saúde, a gente até diz muito isso lá na tutoria, né? Que a saúde é a inteireza. Saúde é ser inteiro. E a evidência dessa inteireza é o amor. E já o medo é a evidência de que algo não está inteiro, de que algo está fragmentado, né? E aí, a partir desse lugar de um fragmento, de um pedaço, que os esquemas surgem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o medo e até fizesse uma dinâmica com a gente aqui para exemplificar esse processo. Eu brinquei que eu te levei para o congresso comigo, que a sua frase, o amor, o medo. O medo é o amor fragmentado, né? E o quão isso mexeu com as pessoas que depois elas vieram falar comigo, né? E aí o amor entra nessas rachaduras, né? O amor preenche o espaço que o medo deixou vazio, ele ocupou esse espaço que o amor não foi capaz de preencher, né? O amor falhou ali, aí o medo vem. Por isso que quando o perfeito amor entra, o medo pode sair, ele pode deixar aquele lugar, porque o amor preenche os espaços, as lacunas do medo, né? Vamos explicar numa dinâmica? Vou pegar aqui Vamos juntar nossa criatividade aí. Se você quiser até ir pegando ali o branquinho. Nós temos massinhas aqui, ó. Então, vamos se a gente mostrar. pensar… O que nós vamos exemplificar aqui? Conta, pessoal, qual vai ser a nossa experiência. A gente vai… Nós vamos falar de algo que é muito importante e necessário, né? O quão essa emoção, ela… né? Que vocês compreendam o quão essa emoção ela paralisa, o quão essa emoção ela pode, se você se identificar, o quão essa emoção ela pode estar sendo um obstáculo para que você tenha vivacidade, para que você viva os seus propósitos, né? O que você quer, o que você merece, enfim. Então, como eu expliquei do copo, se a gente pensar que você nasceu
com medo. Você foi criado com emoção, medo. E o medo, ele é importante pra gente atravessar a rua. Por mais que o sinal tá fechado, eu posso atravessar a rua, mas às vezes pode vir um carro desgovernado, alguma situação assim. Nós precisamos entender que o medo nos ajuda em alguns momentos, né? Então, nós somos criados com esse medo. Se a gente pensar em uma personalidade, o neuroticismo, a pessoa ela já é um tipo de personalidade, ela já nasce mais predisposta a ter mais medo, a ter mais preocupação, a ter mais ansiedade, a ter mais raiva, né? Então, ela já nasce predisposta. Então, acreditamos que Deus nos criou, nós fomos criados assim, entrou o pecado e teve tudo isso, né? Só que aí o ambiente não trouxe segurança. Então, o ambiente não trouxe segurança, entrou o medo, né? Aí a gente pode até ir colocando, então, o medo como raiz aqui, nessa massinha branquinha. Vamos colocar o... Isso aqui? Peraí, vamos lá. Como é que você quer fazer aqui? Me conta. Vamos misturar os dois? Né? Então, olha só. Então, isso aqui... Vai fazendo aí do jeito que você... Então, olha só. Já não é... Por mais que tinha o medo, as emoções aqui, era predisposto a algo, ainda não tinha esse medo que vai paralisando. Então, o que tem nessa memória agora? O que tem na nossa memória? Tem o medo aqui na raiz de tudo. E eu passo a me ver como se eu colocasse uma lente embaçada agora, a partir dessa memória de medo que foi gerado. Ou medo da punição, ou não pode errar, ou vários, se você quiser ir me ajudando aí com alguns medos que a criança vai tendo. E então já entrou uma emoção negativa aqui, ou uma experiência nociva. Como eu contei lá, quando eu tinha 20 anos, ativou o pânico, mas foram de várias camadas, então essa aqui seria uma camada que a gente coloca. E aí, como é que a gente traz a vergonha na tutoria? A prima do medo. Então, o medo é uma emoção, né? Então, é o emocional. Se a gente pensasse que nós somos seres emocionais, relacionais, psicológicos e espirituais, então aqui o medo entrou como emocional. E agora eu estou me vendo a partir dessa lente. E cada um vai interpretar de uma forma. A Mari desconectou de tudo isso, mas ela desconectava porque ela se via a partir desse medo, dessa raiz. E aí vai gerando o que? A gente pode pegar uma outra cor para colocar como vergonha. Então vamos pegar um laranja. Então, olha só, aí além do medo agora, esse medo, ele faz com que eu também tenha vergonha. E a vergonha, eu tenho vergonha de me expor. E aí começa lá pequenininho, de ter que apresentar um trabalhinho na escola, de ter que fazer alguma coisa na igreja. É uma do medo, né? É um medo a falha exposta a alguém, por isso eu sinto a vergonha, né? E digamos que eu enfrente esse medo, e aí eu vou ouvir que não foi bom, que não foi perfeito, eu vou ser criticado. De que adianta sofrer tanto para chegar na escola se você é burra e não vai dar em nada? Então, eram as palavras que eu ouvia. E aí então eu não quero me expor. Aí a vergonha vai tomando... E o que era essa voz aqui em mim? Uma voz crítica. Então, a gente pode pegar uma outra voz aqui, ó. Entrou uma voz crítica, um lado crítico. Como que a Mari vai se ver agora? A Mari aqui, branquinha, ela vai se ver com o medo, com a vergonha e com a voz crítica. Então, nessa lente que ela se enxerga agora, por mais que ela execute e faça coisas, não fica claro. Ela ainda vai escutar aquela voz. Ela só ia, porque se a gente pensar, ela só ia porque ela tinha ali Deus, o espiritual, que falava vai. Ou tu não tem para onde voltar, de uma forma desconectada, até no automático. Muitas vezes eu tive que ir no automático para ter comida, para ter onde dormir, para a sobrevivência, para as coisas básicas, né?
E aí a gente vai colocando todas essas camadas aqui nesse nosso funcionamento, na personalidade. Mas está aqui o nosso adulto, que tem resiliência, que tem esperança, a nossa essência, o amor, né? Está aqui. Só que essas camadas, elas vão fazendo o quê? Aquelas fissuras, aquelas rachaduras. E elas vão ficando expostas porque dói. Então, muitas vezes, tu tem um modo evitativo, tu não quer sentir, porque vai doer. Sentir vai doer, né? Então, eu não quero sentir. E também vamos colocar a voz exigente aqui também, porque é uma voz a voz do perfeccionismo, que a gente usa muito, né? Nunca tá bom o suficiente. Pessoas com potencial gigantescos, inteligentíssimas, com projetos incríveis, mas nunca colocam em prática. Porque nunca tá bom. Nunca tá bom o suficiente, eu ainda tenho que fazer. Vai se identificando aí, eu ainda tenho que fazer mais um curso. Eu ainda tenho que fazer mais uma pós-graduação. Não, o projeto ainda não está bom, eu não consigo. Que tem uma personalidade que é a conscienciosidade, que eu brinco que, graças a Deus, uma coisa boa aconteceu. Eu nasci com a conscienciosa. Então, o consciencioso, ele planeja e executa. Ele planeja, é mais fácil ele ter disciplina e ele executa. Só que quando tu olha que tu não tem isso, tu vai precisar de mais esforço, de uma agenda mais estruturada, de uma rotina melhor, né? E mais uma camada. Então, imagina tudo isso. Medo, vergonha, o modo crítico. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente já falou de modo crítico. A gente podia falar do medo da rejeição também. A gente podia falar da ansiedade, da insegurança. Vamos colocar a ansiedade azulzinha? Vamos colocar. E, doutor Jonatas, a ansiedade, eu vejo na maioria dos meus pacientes com crise de ansiedade, com crise de pânico, a gente vai observar os medos e como trabalhar esses medos. Eu começo com o que a gente aprende na tutoria. Medo de quê? Né? Esses dias a gente estava falando que o próprio vício, né? Ele tem a raiz do medo. Então, olha só o quão a ansiedade vem desses medos. E esse medo, a insegurança, essa corda bamba que você anda, esse pisar em ovos, ele vai te desenvolver camadas de insegurança, preocupação, e a ansiedade, ela é a preocupação. A ansiedade acontece aqui dentro. A preocupação futura, mas também com a preocupação do momento. Porque aí eu não consigo, por isso que é atenção plena, viver cada coisa, saborear cada coisa. E hoje a distração, né? Hoje o celular é algo que ele é uma das coisas que mais tira, e eu vejo nos pacientes assim, o vício. Sim. E só que o quão tem a raiz do medo. Se eu largar o celular, eu vou ter que executar e sentir ansiedade, né? Aí vem os vícios. Os vícios. Olha só que importante colocar São fugas do medo. E a evitação, olha só, o modo evitativo. Então, se eu fico no celular, eu fico até emocionada de ver, porque assim, o Dr. Jones, o celular, ele tem roubado o teu modo de pai, ele tem roubado o teu modo de mãe, ele tem roubado o teu modo de ensinar e aprender juntos. Porque aí a gente finalizou, e esse paciente, eu dizendo para ele assim, ó, o Brasil, ele é o primeiro país em ansiedade no ranking, ele é o 5º em depressão. Mas sabe o que muda? Eu me emocionei junto com ele na sessão. Sabe o que vai fazer aquilo que nós temos acreditando? E o que a gente está fazendo aqui, doutor Jonas, é um passo para isso, para o Brasil ser o primeiro país em saúde mental. A gente tem declarado isso e eu acredito que é a possibilidade. Porque quanto mais pessoas aprenderem sobre isso e ensinar uns aos outros, que é o que a gente volta lá, o que Paulo ensinou, a igreja de Colossenses, aí sim, a gente se emocionou dizendo, aí sim o Brasil vai ser o primeiro país em saúde mental. E aí o quão os vícios têm roubado, porque ó, a Mari desconectou, mas ela foi trabalhar muito, ela foi fazer muito. Só que tem gente que desconecta e busca uma anestesia. O trabalho era uma anestesia, o fazer além era uma anestesia. Até dentro da igreja, executar vários... Ativismo. Trabalhar em 8 ministérios dentro da igreja. Isso é uma compulsão. Isso! Só que tem gente que vai pro álcool, tem gente que vai pra droga, tem gente que vai pro sexo, e tem pessoas que vão
para o celular. E hoje as telas têm sido essa distração que tem roubado a vivacidade das Te impedindo pessoas. de estar presente na sua Aham. própria vida. Isso, o celebrar, né? Esse ano eu me dediquei em praticar as disciplinas espirituais, né? O jejum, a oração, mas também o celebrar, o descanso, o estácio, a pausa. Não pausa no celular, pausa para descansar essa mente, o quão a gente precisa disso, né? O descanso sim, você vai ter que parar uma semana e descansar, né? A gente vê vários profissionais da saúde entrando em burnout, o quão é necessário, líderes religiosos, o quão a gente precisa, então. Olha só, o modo, ele não é suficiente para desconectar. Eu ainda tenho que buscar uma anestesia para não sentir. Então, como é que eu trabalho tudo isso, né? É o aprender a sentir, aprender a colocar a sombra para fora. Quais são esses medos? Medos do quê? E aí é onde a terapia do esquema ela te leva. A gente coloca esse medo numa cadeira e a gente entrevista esse medo. A pessoa, ela olha para aquele medo dela ali e depois a gente pega o adulto saudável. A gente faz uma escolha. A gente pega o adulto dela e agora faça uma escolha. Tu vai deixar esse medo determinar a sua vida. Um outro paciente muito querido trouxe o carro. Fiquei até curiosa. Sabia que gosta muito de carro. Ela estava me contando que já andou nesse. Da Tesla que anda sozinho. Sim. Se a gente olhar num modo, o adulto saudável, o nosso adulto, ele quer, Dr. Jonas, deitar na cadeira e colocar o pé para cima e deixar o modo ir. Porque o modo, tem que chegar lá, eu vou. Mas ele não celebra, ele não se conecta, porque conectar dói, né? E a gente tem visto, assim, que é onde mais dói, é onde está o nosso propósito. Então tem que doer para curar, e às vezes é dali que a gente vai conseguir ser luz. Então, quando tu coloca um medo sentado numa cadeira, e a pessoa, ela desfunde dela e ela olha. Então, essas técnicas vivenciais que a terapia do esquema nos proporciona ajuda muito. Ou a pessoa ela vai fazer uma técnica experiencial ali de fechar os olhos e ir para algumas dores. E aí é aquilo que eu expliquei lá que vai reparentalizar. Então, na terapia do esquema, a gente vai trabalhar dessa forma. E na terapia cognitivo-comportamental também ela vai olhar para aquilo. Mas claro que aí depois é um processo. Porque agora é mudança de comportamento. Só que o que a neurociência traz? Né? O quão o meu cérebro vai me lembrar que eu fiz essas técnicas, eu não quero mais viver aquilo. Eu não vou escolher mais deixar esses modos guiar e dirigir minha vida. Eu vou estar com o comando agora e vai doer. Vai ser desafiador. E é o importante de ter um profissional, de ter os apegos seguros, desse relacionar, de caminhar juntos, né? Muito bom, muito bom. Então o medo precisa sair do controle. Isso. Precisa sair do volante. Aí você bota ele numa cadeira e vai fazer perguntas para ele, vai se desidentificar com ele. Você é mais do que o seu medo, onde é que ele começou. Isso. A pessoa vai entender onde ele começou. Porque tem vantagens. Qual é a vantagem desse medo? Uhum. Qual a desvantagem desse medo? Então, quando tu começa a entrevistar e esse medo, e a pessoa tá ali entendendo o papel, o que eu tô deixando essa criatura desse medo fazer comigo? Claro, esse medo que... Então, só pra entender que é uma emoção, né? Que não é espiritual, isso é uma emoção, Sim. né? Que vai afetar o espiritual se você não cuidar desse Exato. medo, né? E aí a gente vai trabalhar em paralelo, né? A gente vai pegar uma outra cadeira e vai colocar Deus, vai colocar Jesus nela, nessa outra cadeira para quem for cristãos. E aí, o que Jesus está dizendo agora para você nessa cadeira? Escute. E aí a pessoa escuta. Uau, muito bom, muito bom. Porque aí a gente entrega o controle, não mais pro medo. Porque o medo no controle, os esquemas estão governando. E aí vamos colocar o que aqui agora? Não, aí a gente coloca o que Jesus vem nos trazer. Em o amor dele, põe aí. E aí vem, né? Vem o amor perfeito de Jesus. amor. Lança fora todo medo. E ele vai cobrindo todas essas rachaduras aqui. Vai ficar cicatriz. Mas aquele aberto, aquilo que sangra... Ele preenche. Ele vai preenchendo ali com todo esse vermelhinho aqui. E aí eu vejo que nós, profissionais da saúde, a gente tem esse papel, né? Que se a gente parar para olhar assim o quão... nós temos essa responsabilidade, esse compromisso em levar esse amor que vai preencher essas porque a saúde é o quê? Saúde amar. É inteireza, saúde é amar. E vai ficar as rachaduras, vão ficar, mas não vão mais sangrar, né? Não vai mais sangrar
e não vai mais ficar expostas. E vai para nos lembrar. Você trouxe uma coisa que ficou reverberando em mim, que Deus podia ter mudado a nossa mente, mas Ele renovou. Então vai ficar para nos lembrar, até como testemunha, até como propósito, né? Muito bom, muito bom. E aí o amor de Jesus vai preencher essas fissuras. E como diz lá no texto bíblico que o amor preenche uma multidão, ele cobre uma multidão de pecados até. Então é nesse sentido de que ele vai preenchendo cada espacinho, vai cobrindo cada uma das lacunas. E aí a gente pode não mais ser governado pelo medo, mas ser governado pelo amor, porque é o que você estava dizendo, saúde é amar, saúde é ter essa possibilidade de ser como Jesus é. E ele tem como sua natureza o amor. Mari, obrigado, viu? Eu queria conversar horas e horas aqui com você, mas quero honrar também o seu tempo. Obrigado por ter vindo lá de tão longe e por contribuir tanto. Fica aí para todo mundo, ó, A Garota Invisível. Vamos ver se a gente consegue alguns aí para deixar na descrição para o pessoal ter para comprar. E vem livro novo da Mari aí em breve. Um livro muito, muito especial. Que vai. Tá aí, ó. Um livro muito especial que ela tá escrevendo, que eu tô tendo o privilégio de ver de perto e que vai marcar muitas vidas, que vai ser cura para muita gente, eu tenho certeza disso. E, Mari, queria te agradecer, viu? Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando você, prosperando a sua jornada e aumentando cada vez mais o som da sua voz. Você é uma bênção pra gente, lá pro nosso grupo, pro nosso bando de psicólogos. Se tiver psicólogo aí e estiver nos acompanhando e quiser conhecer mais sobre o bando, vai lá no meu Instagram, comenta qualquer foto lá, qualquer post, comenta lá Psi, que você vai receber lá o questionário de aplicação. E aí, quem sabe você não vem fazer parte do bando com a gente. E fica o convite para você que é profissional de saúde para o dia 25 de outubro, para você estar com a gente lá no Congresso de Profissionais. Foi onde a gente se conheceu. Isso. E a partir dali a gente vem trilhando esse caminho muito, muito saudável e cheio de Deus, e tem sido uma bênção, né? Então, dia 25 de outubro, espero você, profissional de saúde. Se você não é profissional de saúde, manda esse convite para alguém que é profissional de saúde. E compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Tem gente precisando saber disso aqui, tem gente que tá vivendo amarrado e preso em esquemas, em modos, e não é a essência da pessoa, não é Cristo vivendo, é esse monte de medo que está governando comportamentos, e como Deus pode usar a terapia, como Deus pode usar ferramentas da graça dele para te abençoar e para te fazer viver a vida que ele sonhou para você. Então compartilha o máximo que você puder, curte aqui o vídeo e deixa um comentário com a parte que mais te abençoou. Se você quer que a Mari volte, deixa aí um comentário também para ela voltar. Segue ela lá nas redes sociais, acompanha tudo que ela produz lá, porque tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? E não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você, até o próximo Divinamente Podcast.